E aí pessoal, boa tarde, louvado seja o nome do nosso Deus. Hoje, de uma forma bem especial, Deus sempre toca no coração para a gente falar dele, né? Falar da misericordiosa transformação que ele realiza na nossa vida, quando a gente se coloca à disposição para ele fazer de fato uma mudança, uma transformação na nossa vida. Outro dia eu postei um vídeo, já tem um tempo, falando sobre não desistir. E não desistir, ser firme, ser forte, no propósito de buscar realmente uma transformação para a sua vida, é a coisa mais extraordinária que um ser humano pode fazer. Porque aí ele vai cuidar do que para Deus é mais precioso sobre a face dessa terra. Não tem nada mais precioso na face dessa terra do que o ser humano. Porque o ser humano é uma extensão dele sobre a terra. A nossa identidade, como está lá em Gênesis 1:26, que nós somos a imagem e semelhança dele. Como está lá em Tiago, ele diz: eu sou primícias, eu te farei como primícias. Em Provérbio também ele relata, falando sobre como nós somos primícias da sua criação. Então não há nada sobre a terra que seja mais precioso para ele do que o homem, do que o ser humano. E hoje eu venho aqui agradecer a Deus porque ele sempre esteve presente na minha vida. E hoje eu consigo perceber, através dessa transformação que ele está exercendo na minha vida, pelo fato de eu não desistir, de eu buscar essa transformação, que Deus está me transformando a cada dia, mas o pouco que eu já tenho eu quero compartilhar com cada um de vocês, com quem viu o vídeo anterior. E vou pedir que cada um possa se inscrever no canal Félix Júnior Poliana, né? Poliana com 2L e Y. Vamos se inscrever, pessoal, para a gente iniciar esse processo, essa jornada, para compartilhar essa bênção, dessa transformação que Deus está fazendo na minha vida e pode fazer na vida de cada um que estiver assistindo esse vídeo aqui. Ele pode fazer. Se o que eu estou falando está fazendo sentido para você, está fazendo sentido, está colocando que você desperte na sua vida o interesse de buscar essa transformação. Félix, que transformação é essa, Félix? É uma coisa que você se coloca à disposição. Você desperta o interesse a partir de uma vida que você entende que isso não faz parte de você. Muito do que você sente, muito do que você olha, muito do que você deseja, em relacionado a esse mundo, tudo não tem importância para Deus. O que tem importância para Deus é você. Então você tem que buscar, primeiramente, equilíbrio dentro de você. Porque Deus, ele está lá dentro de você. Ele está lá, isso é fato. Quando Deus nos criou a sua imagem e semelhança, lá em Gênesis 1:26, ele disse que criou o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, certo? E para que governe sobre a terra, né? Sobre os animais, os céus e a terra. E aí Deus dá continuidade, dizendo que o homem é para governar. E Deus faz tudo através da palavra, tanto os céus e a terra, quanto o homem que ele criou, a sua imagem e semelhança. É importante nós entender isso. Por quê? Porque isso é que traz a nossa verdadeira identidade. E isso traz para nós o discernimento de quem realmente somos. O discernimento de o que Deus quer para a nossa vida. Porque nós somos preciosidade para Ele. Nós somos o tesouro dessa terra para Ele somos nós. Nada do que a gente deseja, nada do que a gente busca, nada das instabilidades, dos conflitos, isso tem importância para Ele. O que Ele quer é que nós possamos adquirir sabedoria, porque sabedoria é a fonte da vida, é a fonte que dá o discernimento para você se direcionar e gerir todas essas situações ao redor de cada um.
ao meu redor eu tive uma transformação grandiosa, estou tendo uma transformação grandiosa na minha vida e estou compartilhando isso aqui com você através desse vídeo. Vou compartilhar através do canal, né, Félix Júnior, traço, Poliana com 2L e Y, e também lá no TikTok. A gente teve assim, talvez pode parecer pouco, mil e poucas visualizações, mas são pessoas que receberam esse vídeo e visualizaram de alguma forma, tiveram alguma semente plantada dentro do seu coração através dessa mensagem e através dessa de hoje também. Então eu coloco diante de você esse posicionamento de você não se conformar com este tempo, que a palavra diz, não vos conformeis com este tempo. Por que que a gente não deve se conformar? Com o tempo que a gente vive, com a condição que a gente vive, como a situação que a gente vive ao redor, com o mundo ao nosso redor, nos cercando de, impulsionando a gente a ter sentimentos, a ter instabilidades, uma série de situações desconfortáveis que acaba atrapalhando o desenvolvimento da nossa vida e nos fazendo não entender quem realmente somos. A imagem e semelhança de Deus, primícias da sua criação. E nos fez para governar, não nos fez para ser governados. Então, Deus nos fez para governar. Governar a si mesmo, as suas emoções. O que o mundo proporciona hoje para cada um de nós, o que o mundo impulsiona para cada um de nós hoje, é que as situações nos cerquem para que saiam palavras vãs, saiam palavras de negativas, né? Pejorativas às vezes com relação a você mesmo, lançar palavras que vão deixar, porque o verbo, a palavra é que cria, é que gera, é que transforma tudo aquilo em realidade. Por isso que muitas pessoas vivem de forma triste nessa terra, porque não conseguem entender a sua identidade, que você é a imagem e semelhança de Deus. Ele fez você primícia, né, para andar sobre essa terra e para ser luz do mundo para as outras pessoas, que é o que eu estou fazendo aqui agora. Graças a meu Deus, Ele me deu essa oportunidade de ser instrumento dele sobre a terra. E Deus ele tem proporcionado não só hoje nesse vídeo, mas através de forma física, de forma de contato, né, com outras pessoas, com outros amigos aí, que a gente tem levado essa experiência que Ele nos trouxe através de tantas situações que nós vivemos, que hoje essas situações me fazem entender uma coisa. Eu poderia, apesar de tudo que eu passei na vida, me reclamar, poderia, porque eu acredito que as situações que eu vivi até os dias de hoje, eu tenho 42 anos, que me cercaram, que me rodearam, né? Eu perdi minha mãe com 15 anos, né? Perdi minha mãe por câncer. Meu pai, em 2007 também veio a se suicidar. Então são situações que a gente se prende e fica se martirizando com o sofrimento daquelas situações. Não que a gente não sinta, não deva sentir, mas a gente não pode parar a vida da gente por causa das situações que acontecem nesse mundo, seja quais forem. Porque o simples fato de você acordar, que Deus proporcionar a você mais um dia de vida, te permitir acordar e levantar, agradeça a Deus. Seja fiel em buscar entendimento para a sua vida e equilíbrio para a sua vida, para que você estabeleça essa transformação que eu estou vivendo, essa transformação que muitas pessoas viveram, estão vivendo sobre essa terra de uma forma abundante, né? Quando eu falo em prosperar, prosperidade é governar as suas emoções, é governar os seus sentimentos, é investigar o porquê que você sente, o que está fazendo você sentir aquilo que às vezes hoje as pessoas chamam de ansiedade, de estresse, né, uma série de sentimentos que fazem você muitas vezes criar uma energia ruim,
criar uma energia que vai te cercar, que vai atrair para você todas as coisas que não deveriam fazer parte da sua vida. Acho que buscar, a palavra diz assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Buscar a Deus, nós só estamos buscando algo que está dentro de nós. Deus está dentro de nós. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que lá na cruz derramou seu sangue por cada um de nós, nos dá essa oportunidade de alcançar isso a cada manhã. Nós devemos ser gratos, ter uma gratidão profunda. Foi essa gratidão que fez eu perceber toda a trajetória da mão de Deus na minha vida. Porque se não fosse isso, se não fosse essa transformação que já está acontecendo na minha vida, que já está, Deus está trazendo pessoas abençoadas que estão vindo ali ficar próximo de mim, trazendo ainda mais discernimento, pessoas que estão mais desenvolvidas nesse processo, trazendo aquilo que elas receberam, e isso é maravilhoso. Compartilhar é maravilhoso, é o que eu estou fazendo aqui, compartilhando desse entendimento, dessa transformação na minha vida. Quando eu fiz o outro vídeo, que eu falei assim, não desistir é isso. É buscar de verdade transformar o que você sente, governar o que tem dentro de você. Está relacionado ao que tem dentro de você. Isso que precisa ser governado, esses pensamentos, porque hoje eu aprendi uma coisa muito importante, que tem sido assim um divisor de águas, que tem trazido paz para a minha vida. Não importa a situação que eu estou vivendo, não importa a situação, eu coloco nas mãos do Senhor. Eu vou sentir, eu sou ser humano, né? Eu sou pecador, mas quando eu entrego ao Senhor, a paz reina dentro de mim. Diga assim, você sabe de todas as coisas. Eu gosto de dizer para meus colegas de trabalho, diz, olha, o que não é bênção é livramento. Eu trabalho como motorista e a estrada é um perigo contínuo, né? A estrada é um perigo grandioso assim para a gente que está na estrada. E a vida do motorista, ela é cercada de muita instabilidade. Às vezes você chega para carregar numa fazenda, você demora, às vezes é maltratado por um porteiro, uma situação de uma comida, de uma água, às vezes um banheiro. E isso tudo são coisas que cercam ali a sua mente, que geram instabilidade, que eu poderia me reclamar de tudo isso, mas eu não me reclamo, eu agradeço a Deus. Agradeço a Deus pelo meu trabalho, pelo meu emprego, que é o que me traz o sustento para minha casa, para minha família, e traz todo esse equilíbrio. E é aqui dentro que eu tive as melhores experiências com Deus. Essa experiência, é difícil ficar longe de casa, é difícil ficar longe da minha esposa, é difícil ficar longe dos meus filhos, mas é o processo. E eu preciso compreender que esse processo é que me vai fazer evoluir e me aproximar de Deus. É buscar a sabedoria em primeiro lugar. É buscar a Deus em primeiro lugar. E saber que todo o resto será acrescentado. É confiar em Deus essa transformação, confiar em Deus essa busca e deixar muitas vezes o processo dessa transformação de verdade acontecer. Quando eu tomo as minhas próprias atitudes diante das circunstâncias que me cercam, eu estou atrasando o processo de transformação. Confiar em Deus nesse processo é a parte mais importante de tudo. Prosperidade, quando eu falo para você, é governar a você mesmo, governar o seu interior e deixar que o Senhor apareça e o seu eu, o seu ego, o seu orgulho, ele seja diminuído e o Senhor se manifeste no caráter dele em você. Sejamos imitadores de Cristo, como diz a palavra, né? Sejamos imitadores. Esses dias eu estudando o livro de Tiago, e tem uma passagem interessante que lá no capítulo 1, no verso 13, 14 e 15, Deus diz assim:
que ele não tenta nenhum ser humano sobre a terra. Não tenta. Ele não traz nenhum mal sobre a vida de ninguém. Ele é pleno de bondade, amor e misericórdia, justiça também. Mas ele não tenta ninguém. Nós somos tentados pelas nossas próprias concupiscências, pelos nossos próprios desejos, pelas nossas próprias vontades, daquilo que está no mundo. Quando eu olho para Deus, quando eu busco a Deus, quando eu busco em Deus a minha transformação e a dependência dele, das circunstâncias nele, aí essa transformação acontece de uma forma grandiosa, maravilhosa. Porque aquilo que eu não posso, na verdade a minha interferência só atrapalha o processo. Quando eu interfiro, quero agir pelo meu próprio pensar, modo de agir, eu só atrapalho o processo. Mas quando eu dependo de Deus, dependo dele, aí as coisas tomam uma proporção e a paz reina. A paz reina de uma forma grandiosa e maravilhosa na minha vida. E é isso que eu quero te levar para você hoje. Isso que eu quero que você entenda, que Deus, ele é maravilhoso para transformar. Só deixa que ele faça. Ele está aí dentro, ele está aqui dentro, ele está dentro de você. Só deixa que ele saia e manifeste. Nós somos um fragmento de Deus sobre a terra. Se não fosse isso, eu estaria falando essas palavras aqui hoje, não estava. Estaria como qualquer um outro, né, sendo condescendente com as situações. Né? Deus tem me libertado de muitas coisas erradas e muitas coisas que me tiravam do caminho de aproximação, intimidade com Ele. Deus tem, igual eu falei, repito novamente, trouxe pessoas assim maravilhosas que têm sido assim um divisor de água, trazido mais entendimento, mais transformação, e isso é que tem sido maravilhoso na minha vida. Através da minha vida, minha esposa está recebendo maturidade, meu filho está recebendo maturidade, minha filha, estou tendo o melhor de tudo é você saber gerir os seus sentimentos, e isso se manifesta na vida das pessoas que estão ao seu redor. Isso se manifesta na vida das pessoas que estão ao seu redor. Tive uma experiência maravilhosa com um amigo meu, né, que Deus proporcionou que eu viesse de viagem e ele viesse também e eu trouxesse ele de carona, e aí teve um mover grandioso através da minha vida para a vida dele, e foi maravilhoso demais. É maravilhoso você se colocar como instrumento de Deus na vida das pessoas, que é o que eu estou fazendo aqui agora. É buscar ser instrumento de Deus. Isso está longe de ser religioso, isso está longe de religiosidade. Não que não esteja lá dentro das religiões, das igrejas, mas o que eu estou aqui é trazendo o meu relacionamento de intimidade com Deus. O que Deus está fazendo na minha vida e pode fazer na sua vida, na vida de cada pessoa que assim se colocar à disposição. Que não se contentar mais em fazer parte das coisas desse mundo, das concupiscências. Entende que as concupiscências deste mundo não fazem parte de Deus. O que é mais importante em todo mundo é Deus. O que importa nessa terra para Deus somos nós. Cada um de nós é o tesouro dessa terra para Ele. E Ele está dentro de cada um de nós. Eu só te convido hoje a entender tudo que foi falado, principalmente a parte de Tiago, para entender que a concupiscência é algo que está em nós, não faz parte de Deus. Ele não tenta, ele não traz mal para a vida de ninguém. Você só sofre, só passa por instabilidade, por emoções, por causa que você se preocupa com a opinião das pessoas, por causa de alguma coisa que a pessoa falou de você, de um falso que ela levantou, de algo que trouxe transtorno e desequilíbrio para a sua vida. Observe toda vez que isso acontecer na sua mente, que afetar o seu coração, observe, reflita, se pergunte, é isso mesmo que eu quero ficar sentindo? É isso mesmo que eu quero ficar dentro de mim? Não permita que as pessoas toquem o que é mais precioso para Deus, que é você. Você administrando o que você pensa, não se importando com as opiniões das pessoas, não discutindo. Quando o simples fato de eu não retribuir um mal, eu estou exercendo
a palavra de Deus, e um mandamento. Eu não estou, aliás, eu estou amando o meu próximo, porque eu não retribuo o mal com a mesma moeda. Eu não estou retribuindo o mal com o mesmo mal. Eu estou apenas, eu orar pelaquela pessoa, por mais que ela me faça mal, independente de qual mal seja. Se você colocou a sua vida sobre a proteção de Deus, o mal que é feito para você, é Ele que repara. Porque Ele diz assim, ó, como é que Ele fala? Que a nossa atitude diante do mal não tem interferência, não tem como transformar aquilo na vida das pessoas. A nossa visão do que é mal, do que é ruim, ela é limitada. Ela é desfocada. Eu não vou raciocinar de forma coerente sobre isso para tomar uma decisão ou fazer um julgamento. O julgamento perfeito é único e exclusivamente do Senhor. Então vamos confiar nele, vamos entregar a nossa vida. É com essa palavra que eu fecho hoje. Hoje, sempre todos os sábados, eu faço um jejum de 24 horas e hoje foi um jejum maravilhoso. Deus trouxe discernimentos maravilhosos para a minha vida e eu estou compartilhando isso com vocês. Eu só peço que você possa me seguir, porque a partir de uma quantidade que eu preciso de seguidores, para estar gravando esses vídeos, não gravando e postando, mas fazendo uma live direto no YouTube para estar gravando direto lá mesmo. E aí Deus vai proporcionar outros horários, outros momentos, não só no sábado, que eu já quero gravar todos os sábados, mas no momento que Deus colocar no meu coração de estar gravando, de estar falando, eu vou falar, porque eu sou instrumento dele. Eu estou aqui para fazer a obra que ele colocou no meu coração. Amém? Agora eu gostaria de chamar todos para orar, para a gente ativar o nosso espírito, para nós ativar a frequência maravilhosa de Deus sobre a nossa vida. Então vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pai, a Ti rendo graças, porque o Senhor é bom, sempre nos ouve, Pai. Te agradeço por esse momento maravilhoso, Pai, porque me usa como instrumento para a vida de outras pessoas, Pai. Que esse vídeo que será postado, Pai, possa chegar a todas aquelas pessoas que estão necessitando de ouvir esta palavra, para que elas sejam inspiradas, Pai, a buscar a transformação na sua vida, a buscar em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça, para entender que todas as outras coisas o Senhor acrescenta na nossa vida. Trazer entendimento, dar-me paz neste dia, leve paz aos corações que ouviram esta mensagem, é o que eu te peço, em nome de Jesus.